O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor. A todos que rezam por seus entes queridos já falecidos, a todos que vêm aqui ao Santuário Basílica no dia de hoje, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Uma Impiedade. A todos desejo que possamos fazer de nosso caminho quaresmal um período no qual, na intimidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo, aprendamos realmente cultivar esse vínculo tão precioso, que é inigualável e tão precioso. E permitam-me, eu gostaria de, com vocês, olhar um pouquinho para o versículo 7 e 8 do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quando orardes, não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos pela força das muitas palavras. Erroneamente, durante muito tempo e em alguns contextos, interpretou-se esse versículo como se nós não pudéssemos repetir algumas palavras, mas na verdade o que aqui vem como uma flecha é o seguinte: quando a gente não sabe muito bem o que quer falar, a gente fala um monte de coisas. E aí vai rodeando. E ainda mais quando nós não temos muita intimidade com alguém, a gente sempre dá uma volta para poder chegar naquele ponto que a gente tem que falar. É igual quando somos mais jovens e aí ainda a gente tem um pouco de receio de falar certas coisas com os pais. Aqueles que vão se lembrar disso, porque eu estou pensando em ir, quem sabe, talvez, tal dia, tal hora, tal lugar, e nunca chega na conversa final e no ponto que se deve tratar. E quando se tem intimidade, já se fala direto: eu preciso disso, eu quero isso. Pois bem, a imagem que Jesus traz, dialogando com seus discípulos no Evangelho de Mateus, é o seguinte: o que vocês realmente precisam pedir ao Pai? Nós pedimos tudo. Em algumas coisas nós corremos o risco de pedir tudo, inclusive aquilo que está nas nossas mãos, para que Ele resolva. Isso não é raro. Pedimos tudo, mas
não pedimos de modo assertivo. Versículo 8. Não sejais como os pagãos, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. E aí junta-se uma certeza. Quem já estabelece um vínculo de confiança com o seu Senhor é o mesmo vínculo que se estabelece dentro de uma família onde às vezes a gente até fala o que a gente precisa, mas aqueles que cuidam de nós já sabiam. Me lembro uma vez, me permitam, talvez essas ilustrações sejam significativas. Se não valer nada, eu peço que descartem. Eu me lembro que eu estava extremamente incomodado com um tênis que eu tinha, um All-Star preto. Isso era na década de 90, anos 91, 92, se não me engano. Eu tinha ganhado um All-Star. Logo quando começou a circular e o All-Star ficou mais barato, ele era preto, aquela estrela toda bonita, ele vinha de meio cano, assim, parecia uma botinha, já sabem? Já usou também, né? Já usou. Quem nunca teve um quichute? É esse mesmo, esse aí, um pouquinho mais alto. Quem não teve, o Conga, né? Mas na minha época era o All-Star. E era caro aquele negócio. Mas eu estava incomodado já, porque já estava furado e já estava, né? A gente usava as coisas tirava até o último suco. Estava chegando no meu aniversário, eu falei assim, eu vou pedir um sapato novo, porque, né, já está demais. Mas e o jeito de chegar e falar? E era a primeira vez que eu ia pedir alguma coisa ao meu pai diretamente. Geralmente eu pedia à minha mãe, mas eu tinha que pedir ao meu pai, porque eu já vi que com minha mãe não ia render muito, porque ela já estava controlando as contas lá, porque ela que recebia o dinheiro e controlava o dinheiro, as finanças da casa. E para falar com meu pai que precisava de um sapato novo. E minha mãe só olhando de rabo de olho. Danadinha. Pois bem, na hora que eu peguei e falei, pai, olha aqui, o sapato está assim e tal. Ele, Mariana, vamos comprar outro? Ela só virou e falou assim, já está programado para o mês que vem. Isso era o quê? Dia 25, 26. É na perspectiva da certeza daquele que tem atenção para com o que a gente precisa. E às vezes a gente nem sabe que ele já observa. E a gente se esquece de pedir o essencial. A oração cristã, a oração que Jesus nos ensina hoje no Pai Nosso, ela é muito simples. Ela é que eu consiga estabelecer o vínculo e manter esse vínculo diário, sabendo que o pão de cada dia eu já terei, que é preciso fazer a sua vontade, para que eu mostre a sua santidade, e que de maneira que eu também aprenda a ser a expressão do perdão para aqueles que estão ao meu redor, e que eu tenha a força para não cair no erro, e que o mal fique longe de mim, que o Senhor me inspire a perceber quando o mal chega, porque eu já sei que o Senhor já cuidou de tudo o mais que eu preciso. E aí eu trago essa imagem de pai e de mãe, não porque são os melhores, porque eles também têm seus muitos erros, como eu também os tenho. Mas é essa identidade que Jesus fala. Não é pelo tanto de coisas que a gente fala, mas é pelo vínculo que já temos estabelecido. Porque no vínculo estabelecido, quando nós prestamos atenção às pessoas com quem convivemos e que nós amamos, a gente não precisa falar muitas coisas, porque eles sabem o que nós precisamos. E talvez os pais, por exemplo, não nos atendem porque não têm condições. E por que então que Deus não nos atende em tudo aquilo que a gente supostamente precisa? Algumas vezes porque não saberemos valorizar, ou talvez algumas vezes porque não temos condições de acolher aquilo, ou tão simplesmente porque às vezes o que a gente acha que é essencial não é. Eu precisava de um tênis, mas não me faltava comida. Eu precisava de um tênis, mas se eu precisasse ir ao médico naquele mesmo dia, eu iria.
Eu precisava de um tênis, mas podia esperar. Mas não me faltava o teto, não me faltava comida, não me faltava saúde, não me faltava companhia, não me faltava segurança, não me faltava educação. Como também nunca me faltou o amor. O que, na verdade, realmente é preciso. Talvez seja justamente por isso que Padre Eustáquio, que é um homem tão importante na nossa história dentro da Arquidiocese de Belo Horizonte do Brasil, ele dizia saúde e paz. Porque muito antes talvez ele já tinha entendido, o resto a gente corre atrás. De uma maneira bem simples, meus caros, minhas caras, nessa celebração, a única coisa que eu acho que é importante nós sabermos é: será que nós temos esse vínculo tão bem estabelecido com o nosso Deus que a nossa oração, mais do que pedir as coisas, vive e curte a presença de quem está conosco todos os dias e que de um modo particular já nos providenciou tudo? Será que nós fazemos jus àquilo que diz a profecia de Isaías, tirada do capítulo 55, versículos 10 a 11, que capazes de escutar e de viver esse vínculo pela palavra, pela presença com nosso Senhor Jesus Cristo, deixamos com que nesse vínculo estabelecido produzamos o fruto necessário ou o fruto que a palavra e a graça de Deus é capaz de realizar em nós? Ou nós temos tantas coisas a falar e tantas coisas a pensar e pensamos em tudo que achamos que é necessário e esquecemos do essencial que já nos foi dado? O que na verdade significa caminhar com Jesus Cristo se não perceber que a todos os dias, por mais dura que a vida seja, ainda que falte muita coisa, sem Ele as coisas poderiam ser muito pior? E aí eu me lembro de uma senhora que eu conheci num dos processos de missão que vivi no período do santuário, do seminário, no qual eu tive a oportunidade de ver aquela situação tão triste das dificuldades, duas mulheres idosas, sendo que uma acamada, a outra com dificuldade de se movimentar. A casa parecia que estava ocupada somente pelas cascas de milho e os bichos andando ali por dentro, e com tanta dificuldade, me veio uma pergunta assim: e aí? Como é que vocês fazem? Precisam de ajuda? Ela falou: não, porque com Deus a gente dá conta. E me perdoem, e é vergonhoso de dizer isso. Até hoje eu tenho essa imagem. Com Deus a gente dá conta. Às vezes a gente esquece que o fundamental está tão perto e tão fácil. E a gente se perde porque se esquece que aquilo que a gente acha tão essencial às vezes pode não sê-lo. Então, que a sua santidade, ó Pai, possa ser expressa no cotidiano de cada um de nós, fazendo a tua vontade, concretizando o teu reino em todos os lugares. Que a cada dia possamos receber o pão que é necessário e que nossos corações, tão sedentos de perdão e de misericórdia, também o sejam. Perdão e misericórdia. Mas ajuda-nos. Ajuda-nos quando a tentação vier, livrando-nos do mal e dando-nos força para ser para os outros aquilo que queremos que eles sejam para nós. De pé, confiantes ao Senhor nosso Deus, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: ouvi-nos, Senhor.